1 Coríntios, capítulo número 11. Primeiro Coríntios, capítulo número 11, versículos número 1. Quem achou, diga amém. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sedes, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você pode fechar os seus olhos um minuto? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis aqui a Tua palavra, Jesus. Pai, nós não queremos nada mais além do que ouvir a Tua voz. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar para falar conosco, para agir, para trabalhar, para transformar, Senhor, para mexer, Senhor, no nosso caráter, se for preciso. Mas fala conosco essa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olhe para mim se você pode. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, diante de um texto até muito citado em nossos púlpitos, em nossas igrejas. Texto esse que é usado para ajustar uma igreja. Texto esse que é usado para aconselhar um povo. Eu fico animado com esse texto porque Paulo ele tem uma coragem, irmãos, por favor. Paulo ele tem uma coragem que eu e você precisamos carregar, principalmente nos dias de hoje. Só para a gente contextualizar, Paulo ele poderia muito bem, Nacélio, olhar para o povo e dizer: sedes, pois, imitadores de Jesus. Mas Paulo ele carrega uma coragem, ele carrega algo dentro de si que lhe capacita a olhar para o povo, a olhar para a ocasião e declarar: sedes, pois, meus imitadores. E sabe de uma coisa, queridos, olhando para esse texto, a gente vê a complexidade que tem. Conversando com alguns irmãos no dia a dia, a gente sempre escuta alguém olhar para você, Rogério, e falar: não olhe para o homem. Quem nunca ouviu falar isso? Não olhe para o homem, pois o cair é do homem, o levantar é de Deus. Olhe para o alvo, porque o homem é falho. E mesmo essas palavras carregando tanta verdade, algo me chama a atenção naquilo que Paulo carrega ao olhar para um povo inteiro e simplesmente declarar: ei, olhem para mim, sedes, pois, o meu imitador. E isso é engraçado porque se você aprofunda um pouco, você percebe que Paulo, ele não está se vangloriando, nem muito menos se colocando a um pedestal acima de ninguém. Pelo contrário, Paulo com essa palavra, ele está chamando a responsabilidade para si e dizendo: eu sou humano, eu sou falho, eu sou tendencioso ao pecado, mas se de uma coisa eu posso dizer é que eu tenho buscado a imitar a quem Cristo é. Então olhem para mim, porque olhando para mim vocês me dão a responsabilidade de continuar caminhando em linha reta em direção ao alvo.
Sabe o que é que eu amo essa palavra? É que essa palavra nos dá a responsabilidade de alguém que nasceu de novo. Porque chegar aqui e dizer, olhem para Jesus, é muito simples. Mas olhar para vocês essa noite e dizer, olhem para mim, é trazer para si uma responsabilidade. E o que Paulo está trazendo para essa igreja é uma responsabilidade. Gente, eu estou falando com vocês, mas eu não estou falando de qualquer jeito. Eu estou dizendo para vocês olharem para mim, porque eu estou olhando para Jesus. Eu já dei a minha vida. Eu já entreguei a minha vida para viver esse evangelho. Esse texto nos chama a atenção, queridos, para que a gente saia daqui nessa noite encorajados a entender que nós não fomos chamados para sentar numa cadeira tão confortável em meio a um ar-condicionado tão bacana, principalmente no clima que nós estamos vivendo lá fora. Não, o Senhor nos chamou para que a gente possa declarar essa palavra para o mundo, ao ponto de olhar para o mundo e dizer, ei, não olhe simplesmente para a minha roupa, não olhe simplesmente para a minha Bíblia do tamanho do King Kong, mas olhe para mim, porque eu tenho olhado para Cristo e tenho vivido Cristo nas minhas atitudes. Amém ou não amém? Estava conversando com meu filho em particular esses dias, porque ele estava dizendo para mim que um colega do colégio estava fazendo algumas coisas erradas. E eu lembrava justamente desse texto, porque eu dizia para ele, filho, então peça para ele sentar próximo de você e aprender com você. Porque normalmente a gente somos aqueles que terceiriza a responsabilidade. Hoje está normal, pastor, nós estamos no culto de doutrina, então peço, por favor, a sua permissão. Hoje está normal. Sou pastor, mas não olhe para mim, porque eu sou falho. Eu sou do conjunto de senhora, mas não olhe para mim, porque eu vacilo. Eu sou do conjunto de jovem, mas não olhe para mim não, olhe para o alvo, olhe para Jesus. Simplesmente porque não queremos carregar a responsabilidade de olhar para alguém e dizer, ei, olha para mim, porque talvez o que você precisa eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. Eu vou repetir isso para ver se alguém pega lá atrás. Eu vou repetir. Muitas vezes a gente quer terceirizar essa responsabilidade porque a gente não tem a coragem de viver aquilo que nós pregamos, ao ponto de olhar para alguém e dizer, talvez eu não tenha o que você queira agora, mas o que eu tenho eu te dou. Olha para mim, levanta e anda. Só que Paulo tem essa coragem, porque Paulo é alguém que caminha sobre a palavra do Senhor. Ele já entendeu que não tem mais para onde correr. Ele já entendeu que meio aos convites, aquelas coisas que brilham os seus olhos, não faz mais sentido ele viver de qualquer jeito. É por isso que ele chama a responsabilidade para ele. Olhe para mim. Olha para mim, olhe para mim. Meu filho, não existe mais aquela de faça o que eu digo e não faça mais o que eu faço. Não, olha para mim. Nós não precisamos de um evangelho onde nós colocamos um homem no poder para melhorar a vida dos outros. Nós precisamos do evangelho que puxa a responsabilidade para mim, que nas minhas atitudes eu faço com que as pessoas cresçam no Senhor e mudem de vida, mudem os seus caráteres, como Paulo está dizendo. Eu estou dizendo para vocês, olhem para mim, porque eu estou olhando para Cristo. E se vocês olhar para mim, vocês não vão enxergar o meu cargo, vocês não vão enxergar o meu apostolado, vocês não vão enxergar o dinheiro que eu carrego no bolso. Mas se vocês olharem para mim, vocês vão enxergar a graça que me juntou no caminho de Damasco e me colocou de pé. Então olhem para mim. Sabe, meu amigo baixista, esse olhe para mim aqui é mais ou menos, não é sobre as notas que eu estou dando tão lindo, mas olhe para mim, enxergue a pessoa de Cristo através dessas notas. Esse olhe para mim aqui não é simplesmente olhe a teologia que eu tenho, não. Esse olha para mim aqui é Paulo dizendo, receba o Cristo que eu transfiro através da palavra que Ele me liberou.
Paulo, ele tem a coragem, irmão, de olhar para uma igreja inteira e dizer: sedes meus imitadores. E quer saber de uma coisa assustadora nesse texto? A gente vai continuar aqui, mas sabe de uma coisa assustadora nesse texto? É que se você pegar a palavra imitadores, e se você buscar a etimologia dessa palavra, você vai descobrir que essa palavra significa aquele que abre mão, aquele que abre mão da sua identidade para viver a identidade de outro. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Abra mão da identidade carnal que vocês têm, porque eu abri mão da minha identidade carnal para viver a identidade do Cristo vivo que reina sobre mim. Abra mão da identidade de fazer tudo conforme as vossas vontades, porque eu abri mão da minha própria vontade para viver a vontade de Cristo na minha vida. Paulo tem essa coragem. A pergunta é: será que nós estamos tão capacitados aqui, cheio de cargos? 2, 3, 5, 10, 30 anos de crentes. Será que nós temos a capacidade de sair por aí e dizer: olha para mim, sedes meus imitadores? Essa palavra me pegou, queridos. Essa palavra me pegou porque eu percebi nela que o Senhor não me chamou simplesmente para falar palavras bonitas. Não. O Senhor não me chamou simplesmente para usar uma técnica pentecostal para fazer você levantar a mão e achar que o culto é maravilhoso, mas Ele me chamou para que em meio às minhas atitudes as pessoas enxerguem a pessoa de Jesus Cristo em mim. Ele me chamou para que em meio ao meu período de trabalho as pessoas não enxerguem só o meu interesse de bater as minhas metas pessoais, mas enxerguem também o caráter de Cristo em todo o tempo. Eu percebi nessa palavra que o Senhor não me chamou simplesmente para dizer que eu construí algo ou que eu tenho algo, mas para mostrar que esse algo é compartilhado por intermédio da palavra que Ele liberou sobre a minha vida. Paulo quer nos encorajar essa noite, porque a máxima do Evangelho é essa, Pastor Carlos. Vamos juntos, meu amigo, por favor. A máxima do Evangelho é essa: é ser imitador de Cristo, a ponto que as pessoas olhem para nós e enxerguem Jesus em nós. Eu já citei aqui, mas eu vou repetir, Atos capítulo de número 3. Pedro e João subindo ao templo a fim de orar. Eles estavam indo orar, eles estavam indo fazer uma prática que eles sempre faziam. Até que eles se deparam com um homem que todos os dias era colocado naquele mesmo local. Aquele homem sempre estava ali pedindo esmola. Por quê? Porque a esmola ajuda aquele homem. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Por favor, me responda, por gentileza, vamos juntos. Esmola ajuda, sim ou não? Vamos lá. Vocês estão aí? Esmola ajuda, sim ou não? Esmola ajuda. Só que o texto é bem claro em dizer que aquele homem, ele estava lá todo dia. Por quê? Porque a esmola ajuda, mas não transforma ninguém. A esmola ajuda, mas não muda a vida de ninguém. E sabe o que é que mais me deixa impressionado com esse texto? É que Pedro e João estão subindo o templo para orar, e ele se depara com esse homem pedindo esmola, e eles colocam a mão no bolso. Quem sabe ele estava igual eu hoje, colocando a mão no bolso e não conseguindo puxar nada. Por quê? Porque naquele momento eles não carregavam aquilo que aquele homem desejava. E quer saber de uma coisa, queridos? Tudo que aquele homem queria era encher a sua latinha de moedas. Tudo que daquele homem queria era encher a sua latinha de moedas. Só que eu amo Pedro, porque Pedro é alguém que entendeu a mensagem que Paulo está declarando para nós essa noite.
Pedro é alguém que não vive simplesmente por ele mesmo, mas Pedro é alguém que decidiu ser um imitador de Jesus. É por isso que ele olha para aquele homem e diz: ei, eu não tenho nada para encher a sua latinha, eu não tenho nada de valor sobre mim que vai encher o seu recipiente, mas olha para mim, porque eu conheci um homem, eu vivi com um homem que mudou a minha vida. Então olha para mim, porque eu carrego esse homem. Ele não vai encher a tua latinha, mas ele vai encher a tua vida. Levanta e anda. Está no texto, não é invenção de pregador, está no texto. O texto diz que quando um homem se levanta de um salto, a primeira coisa que esse homem faz é correr para o templo. Por quê? Porque o poder do evangelho, através de olhar para um homem de Deus, já é o suficiente para fazer alguém que estava sempre na porta entrar em lugares que nunca conseguiu entrar. Eu vou melhorar isso. Quando eu e você nos tornar imitador de Jesus, a ponto das pessoas olharem para nós e enxergar a graça, não vai precisar abrir a boca para dizer vamos para o culto na quarta, não, eles vão querer entrar pelas essas portas, porque eles vão entender que não existe outro lugar. Pedro não diz levanta, vamos para o culto, Pedro diz levanta e anda. Ele tinha todo o caminho para prosseguir, mas eles decidiram caminhar pelo caminho que Pedro e João estavam caminhando. Porque alguém que encontra a visão de quem Cristo é por meio de uma palavra liberada, não vai querer ficar mais longe dessa palavra. Eu quero convidar você a levantar a sua mão, só se você puder. Se você não puder, não faça isso. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus está liberando uma palavra, nos encorajando para quando você chegar em casa, pessoas serem impactadas por aquilo que Ele está liberando sobre você. O que vai mudar a sua família, o que vai mudar a sua rua, o que vai mudar a história do nosso bairro não é simplesmente um homem no poder, não é simplesmente a mágica humana, mas o que vai mudar a nossa cidade, a nossa rua, a nossa casa, é a visão de Cristo vista em nós, é a visão de Cristo vivida em nós. Sede meus imitadores. Onde foi que Pedro aprendeu isso, queridos? Foi caminhando com Jesus. Pedro não estava fazendo nada de si mesmo, ele estava fazendo tudo aquilo que Jesus fazia. E só para a gente entrar no contexto da mensagem, Paulo está nos ensinando que nós precisamos ser imitadores de Jesus, porque Jesus veio para isso. Diz o contexto histórico sobre Jesus que há dois motivos por Jesus ter vindo aqui na terra. O primeiro dele é ser o sacrifício substitutivo. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. O texto vai dizer que Jesus levou sobre o seu corpo os nossos pecados, nos dando a justificativa de estarmos aqui nessa noite. Existem dois motivos por Jesus ter vindo aqui na terra como homem. O primeiro é ser o sacrifício substitutivo. Ele veio como homem para morrer em nosso lugar. O Calvário era nosso, a cruz era nossa, mas Ele resolveu vir aqui, morrer por mim e por você. Eu não sei porque isso não alegra mais os nossos corações, mas eu vou tentar lembrar você que você não deveria estar aqui. Você não tinha motivo para estar aqui, mas Ele resolveu ser a substituição dos nossos pecados. A condenação que estava sobre nós, Ele levou sobre os seus lombos. Ele tomou a cruz que um dia foi feita para mim e para você, simplesmente para a gente ser chamado mais uma vez de filhos de Deus. O primeiro motivo de Jesus ter vindo como homem foi ser o sacrifício substitutivo. O homem pecou no Éden,
Mas um homem venceu no Calvário. Amém ou não amém? Um homem perdeu no Éden. Mas um homem também foi vitorioso no Calvário. O primeiro motivo é ser o sacrifício substitutivo. E o segundo motivo, pastor, o segundo motivo de Jesus ter vindo no mundo como homem foi ser o modelo. É por isso que Paulo ele se preocupa em olhar para a igreja de Coríntios e dizer: sejam imitadores de Jesus, porque Jesus ele é o modelo. Quer ver uma coisa? Se você pode, abra sua Bíblia comigo no livro do Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 13. Me ajuda aí, ó. 3:13, vai lendo o contexto, por favor. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Jesus é o modelo. É um modelo de humildade. A King James 611 vai dizer que Jesus está descendo ao Jordão. Ele desce ao Jordão. E chegando no Jordão, a primeira coisa que acontece é João testemunhar a todos quem ele é, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Só que ele levanta a mão e diz assim: ei, calma, eu vim para ser batizado, porque Jesus é aquele que não pula etapas, Jesus é aquele que não pula, aleluia, a fila simplesmente pelo cargo que exerce ou simplesmente por aquilo que ele é. Sabe por que Paulo está dizendo: sejam imitadores de Jesus? Porque Jesus é alguém humilde, que não pula etapas e vive o propósito de Deus conforme sempre esteve escrito. E quer saber uma coisa boa de ser humilde e andar e caminhar sobre a palavra de Deus? Está no texto. A Bíblia vai dizer que João tenta desfocar, dizendo: Senhor, eu que careço ser batizado por ti. Só que Jesus olha e diz: não, João, vamos cumprir a palavra, vamos sair da palavra, não, vamos continuar na palavra. Eu sei que eu sou Jesus, eu sei que eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas vamos permanecer na palavra. Aí a Bíblia diz que ele permanece na palavra, ele entra para ser batizado, e diz a Bíblia que quando ele é batizado, o céu se abre. Opa! Rogério, sabe o que é que eu amo nesse texto? É que Jesus nos ensina que aquele que não pula etapa, aquele que é humilde o suficiente para descer, não precisa de testemunho do homem. Por quê? Porque quando descer, o céu vai se abrir e vai testemunhar propriamente dito quem ele é. Eu ouvi um glória por aqui, eu vou repetir isso. Sabe por que Jesus está falando sobre... vamos permanecer na palavra, porque Jesus é alguém que não precisa do testemunho do homem, de dizer quem ele é, porque ele sabe que na hora certa o céu vai se abrir e o Pai vai dizer: eis aí o meu filho. Vocês estão vendo o meu filho, é o meu filho. Só que nós não, olhe para mim, porque agora vem a chulipa santa. Nós queremos ser reconhecidos pelo homem. Quem sabe se fosse eu teria dito para João: opa, João, tá bom, meu filho, ó, tá bom, deixa que eu lhe batizo, né? Só que Jesus não. Jesus está dizendo: eu sou o Cordeiro, eu sou tudo isso. Mas vamos permanecer na palavra, porque quem permanece na palavra não precisa testemunhar de homem.
Deixa eu declarar uma palavra sobre a sua vida, por favor, só recebe quem está ligado. Você não vai precisar testemunho de homem, desde quando o céu vai se abrir para você e testemunhar quem você é, porque você vai viver diante dessa palavra. O céu se abre por inteiro, e o próprio céu se revela todo, dizendo: eis aí o meu filho. O que vocês estão vendo aí é o meu filho sendo batizado por João. É por isso que Paulo está dizendo: meu povo, vocês não precisam imitar o mundo, vocês precisam imitar Jesus, que é humilde ao ponto do céu revelar quem ele é. Oh glória, oh glória. Se alguém entendesse essa palavra, queridos. Oh glória. Paulo está dizendo: sejam imitadores de Jesus. Sabe por quê? Porque além de ser humilde, Paulo percebe que Jesus também é humano. Porque talvez você, em sua fraqueza, olhe para você mesmo e está dizendo: pastor, essa palavra é muito legal, mas nós estamos falando de Jesus, que é 100% homem, porém ele é 100% Deus. Só que olha o texto comigo, por favor. Mateus, ou melhor, João, capítulo de número 4, versículo de número 6. Me ajuda aí, Alisson, por favor. Só o versículo de número 6. João 4, 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Peraí. O capítulo número 4 começa dizendo que Jesus decide passar por Samaria. E se você estudar um pouco a geografia desse texto, você vai descobrir que o caminho era mais curto do que qualquer outro. Porém, era um caminho íngreme, pedregoso. Só que a Bíblia está dizendo que Jesus ele caminha em meio a esse caminho pedregoso, de subida. E como humano que ele é humano. A Bíblia diz que ele cansa. Jesus cansou. Era plena 12 horas do dia, queridos. Era 12 horas do dia quando Jesus chega em Silcar, cansado. E sabe o que é que enche meu coração? É que ele é o modelo. Sabe o que é que ele faz? Ele não desiste daquilo que ele veio para fazer. Pelo contrário, diz o texto que ele senta no poço. Por quê? Porque ele está ensinando para mim e para você que vai ter dias que a gente vai cansar. Vai ter dia que o sol vai estar tão escaldante sobre a nossa cabeça, o caminho vai estar tão íngreme, que você vai pensar em desistir. Vai ter dia que você vai ser tão atacado que você vai cansar. Só que existe um modelo de Jesus olhando para nós essa noite dizendo: quando cansar é só sentar no poço. E eu não sei se você consegue compreender com a minha mentalidade, mas quando eu olho para esse texto eu vejo a fonte sentado no poço. Eu não sei se você consegue compreender, pastora Kátia, comigo, por favor. Mas eu não sei se você consegue compreender, mas nesse momento que ele está cansado, o sol está escaldante, talvez os seus pés estão cheios de poeira, a sua cabeça pesada, porque ele era humano. Quem sabe os seus olhos embaçados da claridade do sol. Aí a fonte decide sentar no poço, porque ele quer ensinar para mim e para você que vão ter dias que a gente vai querer parar, mas existe uma fonte para que eu e você descanse. Nessa fonte tem água para alimentar, matar a nossa sede. Nessa fonte também tem água para lavar os nossos olhos, a nossa cabeça e nos fazer sair fortalecidos para voltar a caminhar novamente.
Aleluia! Ele cansou, mas ele sentou na fonte. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: Senhor, não vai mais chegar a cura, Senhor, não vai acontecer mais, a bênção não vai chegar, eu estou para desistir, eu estou cansado. Aí vem o pastor nessa noite, sendo usado por Deus para dizer para você: senta na fonte nessa noite, porque tem água de fortalecimento para você, porque tem um banho de refresco para você. Nessa noite a fonte da água da vida está aqui. Quem sabe não tem nem mais lágrimas para pedir. Aí vem um texto desse dizendo que Jesus sentou na fonte. Então aproveita, porque a fonte da água da vida está aqui no setor 16, na sede hoje, agora. Então senta agora, senta agora. Se for preciso, toma um banho. Se for preciso, lava a cabeça. Mas aproveita, porque a água da fonte da vida está sendo liberada essa noite. Será que você pode adorar a Ele? Será que você pode levantar a sua voz, a sua mão e adorar esse Jesus? Aleluia. Alisson, ei Alisson, ele sentou na fonte. Pastor Edilson, com toda a humildade do mundo, eu já dirigi uma igreja, eu sei o quanto muitas das vezes é pesado, principalmente a ingratidão. Eu não sei o senhor, mas muitas das vezes eu fui para a beira da praia, para minha esposa e meus filhos não ver o quanto de lágrimas eu estava derramando. Aí eu abro a Bíblia e vejo que Jesus também cansou. Só que ele cansou e descansou no lugar certo. Porque o segredo do cansado não é desistir, o segredo do cansado é descansar no lugar correto. O segredo do cansado não é parar de caminhar, o segredo do cansado não é abrir mão e desistir da promessa, não é abrir mão e desistir daquilo que um dia você tanto pediu para o Senhor. O segredo do cansado é sentar no lugar certo para descansar. É por isso que Paulo está dizendo: sejam imitadores de Jesus, porque Ele é o modelo. Ele cansou. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo número 14. Alisson, por favor. Já estou terminando, pastor. Mateus capítulo número 14, versículo de número 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Amém. Se você parar em casa para ler o capítulo número 14, olhe para mim, por favor, o culto está tão gostoso, vamos lá. Se você parar em casa para ler o capítulo número 14 de Mateus, você vai perceber o que está acontecendo. É simplesmente João Batista acabara de ser decapitado. E quem é João Batista? João Batista é aquele que antecede o caminho do Salvador. João Batista, diz o próprio Jesus, que dentre todos os profetas é o maior. Quem é o João Batista? João Batista, além de tudo isso, é primo de sangue de Jesus. Agora está chegando pessoas, Rogério está dizendo: Jesus, o teu primo foi decapitado. Jesus, aquele que foi chamado para anteceder, para pregar o evangelho, ele foi decapitado, ele está morto. Imagina como é que Jesus está, irmão. Jesus agora está de luto, ele perde, porque Jesus, mesmo sendo Jesus, ele perdeu. Jesus perdeu, ele perdeu o seu primo, ele perdeu o seu amigo. Mas sabe o que é que me deixa abismado com o texto? É que diferente de mim, de você que corre para o Instagram para postar luto,
Diferente de mim, de você que corre para se vitimizar com algumas coisas que acontecem de perca na nossa vida. Jesus, ele junta todos os seus obreiros, dizendo: discípulos, junta todo mundo, porque eu estou de luto e eu vou para o deserto. Junta todo mundo comigo, porque eu vou subir o monte, porque eu preciso orar. Sabe por que Paulo está dizendo: sejam imitadores de Jesus? Porque no meio da perca, no meio do luto, Jesus é aquele que junta os seus amigos a fim de orar. Por quê? Porque ele sabe que não vai adiantar nada sair por aí reclamando da vida. Ele sabe que não vai adiantar nada sair por aí se vitimizando. Ele sabe que existe um local esperando ele. Qual é esse local, pastor? É os pés do Pai. Está difícil, perdeu, está de luto, então levanta. Existe um local para você. Os pés do Senhor ainda permanecem lá. Os pés do Senhor ainda é o local de consolo para a tua vida. Eu vou falar. Esses dias eu levei um carão da minha esposa, irmão. Semana passada, ou foi retrasada, liguei umas 30 vezes para o pastor dirigindo, eu ligando: pastor me atende. A gente conseguiu se falar e eu disse: pastor, eu estou ligando uma vexada assim porque eu recebi uma proposta de melhoria no trabalho, eu vou ser promovido, eu queria saber se o Senhor me abençoa. Eu não sei você, queridos, mas eu prefiro caminhar debaixo da palavra daquele que se levantou para ser meu líder. Então, por mais que pode parecer simples, mas para mim é importante. Por isso eu liguei para ele dizendo: pastor, o Senhor me abençoa. E ele me abençoou e eu estava feliz. Você sabe que é você estar sentado na sala de reunião e a gerente, a sua nova gerente passar, bater na mesa e dizer assim: eu estava ansiosa para receber você, estou muito feliz. A partir do dia 20 você vai sentar na minha mesa, nós vamos ser felizes. Eu saí com a minha família para comemorar, a gente comemorou. Estava tudo certo. O RH me ligou dizendo: você está aprovado, fique tranquilo. Diferente de todas as outras empresas, a empresa que eu trabalho começa o mês dia 20 e termina dia 19. Então eu precisava terminar dia 19 para começar no outro dia 20. Eu lembro que teve um feriado antes do dia 16, dia 15 foi feriado. Dia 16 eu fui para a empresa cedinho. Na hora que eu entro na sala de reunião, a mesma gerente que me alegrou, me chamou pelo nome e disse: você está sabendo? E eu disse: não. E ela disse: eu não sei nem como lhe falar, mas o seu gerente atual fez uma briga horrível e não deixa você sair. Na mesma hora soou aquele sentimento chato. Eu procurei o gerente, pastor, e disse: por que o senhor não deixou eu ir? Vou ser promovido, a visibilidade é maior, o salário é melhor, é tudo que qualquer pessoa queria ir, por que o senhor não deixou eu ir? Ele olhou para mim limpo e seco e disse: se não estiver satisfeito aqui, é daqui para a rua. Eu olhei para ele triste. Eu disse: amém. Fui para casa triste, chorando. Cheguei em casa, a minha esposa olhou para mim e disse: filho, vamos para a oração lá na casa da nossa prima. Eu disse: não, vai sozinho, porque eu não estou muito bem não. Aí eu lembro que ela bateu o pé e disse assim: agora pronto. Só porque não deu certo agora, vai deixar de pregar, vai deixar de orar? Glória a Deus. Eu que não sou besta nem nada, me levantei em silêncio, tomei um banho, me arrumei e fui para a oração. Aleluia.
E olhando para esse texto eu percebo que a minha esposa estava coberta de razão, porque Jesus, ele é o modelo. Ele está olhando para mim e para você, ele está dizendo, por mais que nada esteja dando certo no momento, existe um lugar, existe um lugar. Eu vou falar isso para alguém aqui nessa noite profeticamente. Existe um lugar te esperando aos pés do Senhor. Os pés do Senhor permanecem lá te esperando. A Bíblia diz que Jesus decide orar. Jesus decide orar, é por isso que Paulo está cheio de coragem para olhar para o povo e dizer: sedes imitadores de Jesus, porque Ele sabe de tudo. Ele subiu para orar. E quer saber de uma coisa? Se você olhar o capítulo de número 4, de número 14, pastora Cátia, só para contextualizar, o meu horário está terminando. Mas só para contextualizar, Alice, o capítulo de número 14 vai dizer que antes de ele chegar no local da oração, ele se depara com uma multidão. Ei, olha para cá, por favor, ei, olha para cá, aqui ó. Jesus está de luto, indo orar, pedindo forças a Deus. Falando humanamente, irmãos. Quando de repente ele olha e vê uma multidão, pessoas endemoniadas, pessoas doentes, enfermas, pessoas com fome, sabe o que é que ele faz? Ele dá pausa no seu luto. Por quê? Porque ele entende que maior do que o luto é o propósito que ele foi chamado. Ele bota o luto para dentro e diz: oh, seja curado, seja curada, seja livre, seja liberto. Ele começa a libertar, ele começa a curar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não pare por conta da prova, não pare por conta da dificuldade, porque bem maior do que o seu problema é o propósito que o Senhor te chamou para viver. Eu vou repetir isso: não pare pela circunstância, não pare pela situação da sua vida, não pare por tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque bem maior do que o seu problema é o propósito que o Senhor chamou você para viver. Ele multiplica o pão de luto. Ele multiplica o pão de luto porque o propósito é bem maior. O propósito é bem maior. Depois que ele alimenta a multidão, depois que ele cura a multidão, depois que ele liberta a multidão, a Bíblia diz que ele sobe para o monte e ele vai orar. Ele vai para os pés do Senhor. E por último, para a gente encerrar, não vai dar tempo ir em todos os tópicos. Eu falei que Jesus é um modelo porque ele é humilde, ele é humano. Mas Jesus é aquele que nos ensina com algumas práticas infalíveis. Quer ver uma coisa? Participe comigo, por favor, me responda em nome de Jesus. Jesus vence na cruz, publicamente, amém ou não amém? Vamos lá? Jesus vence na cruz, publicamente, amém ou não amém? Amém. E isso é algo muito interessante, porque lá na cruz, publicamente, na frente de todo mundo, Jesus está lá dizendo: Pai, perdoa eles. É nessa cruz, publicamente, que Jesus está de braços abertos, dizendo: Tetelestai, está consumado. Só que Jesus é aquele que nos ensina que a vitória vem em público. Mas Jesus é aquele também que nos ensina que a obediência muitas das vezes precisa ser no secreto. Quer ver uma coisa? Lucas capítulo de número 22, versículo de número 44. Não vai dar tempo a gente ler porque é muito grande, mas vai dizer que Jesus está no Getsênime. Jesus está no Getsênime, o local da prensa, o local aonde a azeitona era prensada. Jesus está lá, sangrando,
E as suas palavras, diferente do Calvário, que dizia: está consumada, vencemos. As palavras agora dele é: Pai, se for preciso, passa-se de mim esse cálice. Todavia, faça a tua vontade. Dizer Tetelestai na frente de todo mundo é muito legal. Dizer está consumado é muito bom. Subir no púlpito como esse e dizer: venci, eu estou livre, eu recebi a vitória, o Senhor me abençoou, é muito bom. Só que esse Jesus que mostra que a vitória é em público é o mesmo que mostra a importância da obediência no secreto, dizendo: Senhor, eu estou com medo, mas nada tira-me da posição de fazer a tua vontade. Sabe o que é que Jesus está nos ensinando aqui, queridos? Que ser imitador dele é ser vencedor publicamente, amém ou não amém? Mas ser imitador dele também é no meio do convite, quando ninguém está vendo, você dizer: não, eu não vou sair daqui, porque aqui é o meu lugar, a presença do Senhor. Ser imitador de Jesus é dizer: eu venci em público. Mas ser imitador de Jesus é: eu não farei, porque esse não é o meu propósito em secreto. Ser imitador de Jesus, juventude, é dizer: eu venci em público, mas é dizer não para as vontades e desejos em secreto também. Senhoras, mulheres, obreiros, e ser imitador de Jesus é vencer em público, mas é no secreto, enquanto ninguém está vendo, permanecer vivendo a vontade do Senhor. É por isso que Jesus está olhando para nós essa noite. Olhe para mim, por favor, eu já vou terminar. É por isso que Jesus está olhando para mim e para você nessa noite e está dizendo: sede, pois, imitadores de Jesus. Sede imitadores de Jesus. Ei, será que você pode olhar para alguém que está do seu lado? Vamos lá. E dizer: sede, pois, imitadores de Jesus. Vai ter vitória em público, mas precisa ter obediência em secreto. Fica de pé em nome de Jesus.